Olá, pessoal! Para quem não me conhece, eu sou Cláudio Saldanha, consultor em gestão de pessoas e hoje eu estou aqui para falar sobre mais um assunto muito interessante da nossa área. Hoje nós vamos falar, dando seguimento ao nosso trabalho aí na área de saúde e segurança no trabalho, vamos falar sobre as mudanças da NR1 para 2022, ok? A professora Wagner está ajudando a gente nesse trabalho, técnica de segurança do trabalho, já atuante no mercado operacionalmente. Bota a mão na massa, né, professora? É isso aí. Já são 10 Olá, anos, né? e olá, como o Claudio falou, meu nome é Wagner. Nós viemos aqui hoje para falar um pouco das NRs e suas mudanças. É, Cláudio? Isso. Então, a Wagner Técnica de Segurança do Trabalho está ajudando a gente nesses vídeos novos aí sobre a área de segurança. E hoje nós vamos falar sobre as mudanças aí que aconteceram na NR1, que é a NR E, mãe, não é, das mãe, normas regulamentadoras. Ela traz as premissas aí para a área de segurança. Mas o que são as NRs? As NRs são normas regulamentadoras que são ditadas pelo Ministério do Trabalho, que tinha virado secretaria, agora parece que virou ministério de novo, mas pela área de trabalho, quem faz a gestão nessa área de trabalho, de políticas públicas relacionadas à empresa e tudo mais. Atualmente, acho que virou Ministério do Trabalho de novo, então são eles que ditam essas regras. A CLT, ela traz uma regra básica que as empresas terão que cumprir normas com relação à saúde e segurança do trabalho. Ela já fala, a própria CLT, dos exames admissional, periódico e demissional, mas traz a informação, a orientação de que o órgão, que no caso é o Ministério do Trabalho, vai ditar regras para saúde e segurança no trabalho, que são essas NRs. Então são várias NRs, a NR1, que é a NR que fala sobre a segurança no trabalho como um todo, quais são os programas que são obrigatórios e tudo mais. E depois você tem várias NRs que cada uma vai tratar de um assunto específico de uma área ou de uma atividade. Não é isso, professora? é isso mesmo, correto, Cláudio. Está ficando bom, hein? Tô ficando bom já nesse Está negócio, ficando hein? bom. Pois é, hoje vamos falar aí sobre a NR1 e suas mudanças, né? A NR1 ela era disposição geral, né? Como abrangia também um todo. Hoje ela é disposição geral de gerenciamento de riscos ocupacional. Eu vou falar hoje para quem se aplica, as competências, as responsabilidades, né? Que é o do GRO e do PGR. E as prestações das informações digitais, tudo isso tem na NR1, Cláudio. Porque como a gente está migrando agora para um sistema geral, né? Que é o E-Social, então na NR1 já veio falando sobre as prestações das informações digitais. Legal. E vou falar também sobre capacitação e treinamento, né? E o tratamento diferenciado para MI, MEI, ME e EPP. E aí o professor Cláudio vai entrar, que ele entende de tudo, gente. Me deu uma aula hoje. Acho que eu vou sair hoje aqui como uma microempreendedora. Até então já estou entendendo tudo. Então vamos lá, Cláudio. Para quem se aplica, né? Pra, ó, vai se aplicar para os empregadores, empregados, tanto eles urbanos e rurais, né? E tem organizações aí que é de órgãos públicos que é regida pela CLT. Também se aplica a esses empregadores, né? Esses empregados, né? Vamos falar também sobre as competências, né? O que acontece? Como você citou aí, né? Qual é a competência das normas, né? Então, a Secretaria de Trabalho, que é STRB, por meio da Subsecretaria de Extensão do Trabalho, que é a CID, elas que regem essas normas de segurança, né? Ela é a fiscalizadora das normas de segurança. Para você ter uma ideia hoje, né? Para quem vai fiscalizar. Hoje tem um auditor fiscal, eu vou dar um exemplo aí de obra, construção civil. Ele vai lá, ele vai fiscalizar, né? Se ele vê alguma coisa errada, eles vão nos auditar, né? Vai lá, vai nos multar.
até chegar uma multa, né, se tiver alguma coisa errada. Então, essa secretaria aí que rege as normas, né, que fiscaliza também, que senta, se organiza para fazer essas mudanças das NRs, certo? E as responsabilidades, né? O empregador, ele, como a gente citou, quem assiste nosso outro vídeo aí que a gente falou muito sobre o empregador. A maior responsabilidade é do empregador, adotar essas normas de segurança dentro da instituição, né? E também o empregado, ele tem responsabilidade grande, né? Porque não só o empregador, mas também o empregado tem responsabilidade de fazer valer essas normas também, né? O empregador, o empregado, ele tem que o empregador, aliás, desculpa, o empregador ele tem que fazer a eliminação dos fatores de risco na empresa, né? Ele tem que fazer a adoção de medidas de proteção coletiva e individual para cada trabalhador e adoção de medidas das organizações do trabalho e adoção de medidas da proteção individual. Eu peguei os tópicos mais crítico, assim, que a gente tem que entender bem, que a gente tem que fazer valer a NR1. Aí a gente está aqui desmembrando esses tópicos para a gente entender um pouquinho o que a NR1 quer falar para nós, né? Porque, assim, tem que adotar umas medidas. Como é que eu tenho que fazer? Muito fácil. Você vai lá na NR1, que ela vai estar lá descrita para você como você tem que fazer na sua organização. Então, eu trouxe alguns tópicos aqui, né? A responsabilidade do empregado, né? A responsabilidade dele é fazer cumprir o que o empregador falou. Se o empregador citou a norma, o empregado ele tem que fazer cumprir essa norma, correto? Também submeter os exames previstos, né? Lá na NR1 vai falar que o empregador vai ter exames a fazer, então ele tem que submeter esses exames previstos que está previsto nas NRs. Vamos falar também nos longos dos nossos vídeos, né, Cláudia? Isso aí. Colaborar com a organização na aplicação dessas normas. Então, o empregado ele tem que fazer, ele tem que como é que se fala? Colaborar. Ele tem já fala, né? Ele tem que colaborar com as normas que o empregado ele vai adotar na organização. E também o uso obrigatório do EPI. Na NR1 vai falar também, então ele vai ser o empregado, ele vai adotar também essa medida para o empregador. A responsabilidade da empresa e das organizações, né? Ela deve implementar, por estabelecimento, o gerenciamento de riscos ocupacionais. Que na NR1 ela vai lá citar item por item como que deve fazer esse gerenciamento de risco, correto? Que é o GRO. Isso, que é o novo O famoso GRO, né? GRO. Isso, que está assustando muita gente, viu, Cláudio? O Isso GRO. aí. Ele veio para melhorar muita coisa dentro da organização. E também, assim, quando você começar a entender um pouquinho de GRO, você vai ver quanto que ficou a facilidade para o técnico de segurança do trabalho e até então as organizações que não têm técnico, né? Porque tem organização que não vai ter necessidade de ter um técnico devido ao grau de risco dele. Então, assim, o GRO veio para implementar coisas assim que o empregador não queria adotar. Então, ele vai ser tipo que obrigado a adotar, porque na NR1 vai pedir para fazer cumprir esse gerenciamento de risco. O estabelecimento local, tanto ele público, como edificações, móveis e próprios, onde a empresa ou organização vai exercer suas atividades. Então, para cada organização, eu tenho que ter um gerenciamento de risco. Como é que é esse gerenciamento de risco? Nesse gerenciamento de risco, ele vai me dizer se lá é risco químico, físico e biológico. Então, para cada estabelecimento, eu tenho que fazer um gerenciamento de risco, correto? Isso.
O gerenciamento de risco ocupacional deve consistir em um programa chamado gerenciamento de risco, no caso que ele é o PGR. Então, dentro das informações do gerenciamento de risco, Cláudio, eu vou ter o PG, eu vou fazer um programa de gerenciamento de risco, entendeu? Assim, Sim. é algo assim bem específico, a gente vai ter que entrar em top para. Eu vou mostrar como é que faz, vou mostrar um documento, como é esse documento, nos decorrer dos nossos vídeos, porque ele é bem extenso. O gerenciamento de risco ocupacional é mais eficaz das identificações de gerenciamento de risco. Primeiro, eu vou ter que fazer o gerenciamento de risco. Aí tem instituição, lá na NR1 fala assim, que é o inventário de risco. No inventário, você vai fazer os levantamentos e vai anexar nesses levantamentos que vai gerar o gerenciamento para poder fazer o PGR. E dentro desse gerenciamento, ele tem um plano de ação. E as prestações, vamos lá falar sobre as prestações das informações digital, né, dos documentos. Esses documentos, eles têm que ser salvo em PDF, toda essa documentação ela vai ter que ser salva em PDF. A gente tem que ter assinatura digital, né? Tipo, o médico vai assinar o PCMSO, o engenheiro de segurança do trabalho vai assinar aí o PGR, ele tem que ter uma assinatura digital. E sempre, Cláudio, manter o original, porque tem gente que fala assim, não, eu já tenho o digital, meu documento está lá, já fiz o envio, mas ele tem que ter o documento físico no seu Não é fazer um endereço. arquivo no Word e colar uma imagem de uma assinatura e mandar, né? Tem que Não, ter ele o vai ter que. documento assinado original, então na realidade é uma digitalização de um documento que já existe, né? Sim, tanto ele é físico e tanto ele eu tenho que ter em arquivo. O Ok. físico ele tem que manter, né? Porque muitos aí tá a empresa mesmo que presta serviço consultoria de segurança e saúde do trabalho, eu fui pedir o PGR, que eles fizeram o PGR para a gente, né? Fiz o levantamento do GRO e passei para eles, eles fizeram o PGR. Aí eu pedi para ela, falou, não, mas não é obrigatório. Mas na NR1, na Nextal, fala que é obrigatório sim, porque eu tenho que ter esse físico, porque até então, o Cláudio, na NR ela vai dizer bem clara que os empregados ele tem direito de ver esse documento. Ele tem esse documento tem que estar disposto para os empregadores, para os empregados. Eu tenho que saber qual é o risco que eu tenho na empresa que eu trabalho. Então, a norma ela vai estar bem clara dizendo na NR1 que o empregado ele tem direito de saber o risco que ele está trabalhando, né? Qual é o risco que ele está trabalhando. E ele tem direito de ver esse documento. Sobre as capacitações, lá na NR1 vai falar sobre as capacitações, que é os treinamentos, né? Dependendo de cada função, tem um treinamento específico a fazer. Vou dar exemplo aí de uma pessoa que trabalha na construção civil, de um pedreiro. Aí eu vou lá fazer no meu gerenciamento de risco, vou colocar esse pedreiro lá. Eu vou colocar esse pedreiro, ele trabalha em altura? Sim, ele trabalha em altura. Qual o treinamento que eu tenho para esse pedreiro? Eu tenho o treinamento da NR35. Será que eu tenho só o treinamento da NR35? Não. Eu tenho treinamento da NR6, que vai falar tudo sobre EPI. A NR35 ela vai falar sobre trabalho em altura, né? Lá tem a quantidade de horas que esse trabalhador tem que fazer o curso. Na NR35 vai me dizer isso. E dentro desse treinamento de capacitação do empregado, eu tenho que ter também, por exemplo, ele trabalha na construção civil, ele vai ter que ter o treinamento da NR18, ele tem que estar ciente qual o risco que a construção civil traz para ele. Então, para mim saber desses riscos, a NR18 vai me falar quais são os riscos. Eu tenho que fazer um treinamento específico para esse funcionário. Então, nos meus treinamentos são 3. O treinamento inicial, de quando ele se inicia, né, Cláudio? O treinamento periódico, por exemplo, essa NR35 ela tem validade de 2 anos. Então, o que ele vai ter que fazer? Um periódico, né? Ele vai lá, ele vai ter que fazer uma reciclagem para esse funcionário. E o eventual, por exemplo, a NR6 ela se torna um eventual.
cada contratação que eu tenho que dar esse treinamento para ele, como ele colocar um cinto de segurança, como é que ele colocar um protetor auricular, né? Às vezes a gente só coloca o protetor auricular lá e entra para 80 decibéis, a gente nem sabe se aquele protetor vai estar mesmo protegendo, e às vezes não vai estar protegendo, né? Porque tem toda uma técnica para poder usar um protetor auricular, né? E, e dentro dentro desses treinamentos, tem um certificado. Eu tenho que certificar o funcionário. Eu tenho que deixar uma cópia desse certificado com a empresa para poder, futuro, fazer os envios, porque vai surgir os envios desses certificados, futuro, né? Não começou ainda. E eu tenho que guardar ele físico na pasta do funcionário, porque ainda existe as pastas físicas, Cláudio, nas empresas, né? Sim. Por meio de fiscalização. E também eu vou ter que entregar um certificado desse para o funcionário, correto? E quando a gente se falou em assinatura digital, na NR1 fala que esse certificado ele tem que ser assinado digitalmente, né? É uma segurança que a NR1 vai trazer devido aos envios futuros, correto, Cláudio? Uhum. E tenha também o aproveitamento de conteúdo. O que seria um aproveitamento de conteúdo? Vou dar um exemplo aí de um pedreiro. Eu tenho uma empresa A, que o pedreiro trabalha nessa empresa A. Só que ele trabalhou 6 meses nessa empresa. Ele está saindo dessa empresa A e vai para a empresa B. E eu vou pegar, aí ele já está com o certificado da NR35. Será que eu vou ter que dar lá para eles a 8 horas de treinamento para esse funcionário? Não. Eu vou pegar e vou aproveitar esse conteúdo todinho. Esse certificado ele tem validade de 2 anos, né, Cláudio? Eu Uhum. falei agora há pouco da NR35. Eu vou fazer um aproveitamento desse conteúdo. Eu vou pegar esse certificado que ele fez lá na outra empresa e vou trazer para cá. E vou cadastrar ele aqui na minha empresa aqui, na empresa B. Então, o que acontece? Ele já não precisa mais fazer a NR35. Ele só vai fazer daqui 2 anos, que é o periódico, correto? Isso a NR1 nos diz. Então, isso que é aproveitamento de treinamento. Na nossa antiga NR1, falava que a gente não citava lá sobre treinamento EAD. E hoje na NR1 já cita esse treinamento EAD. Entendeu, Legal. Cláudio? Então, assim, a gente já pode dar esse treinamento à distância, né? Lógico que num treinamento de NR35 eu vou ter a prática. Eu vou ter que dar uma aula para ele lá, para quem não entende muito sobre treinamento da NR35, tem um rapel. Já ouviu falar, Claudinho, em Já. rapel? Não, aí tem esse treinamento lá, que é a prática, como colocar um cinto, como que eu vou montar o meu ponto de ancoragem para me subir e descer com esse funcionário, ou na corda. Então, tem tudo isso. Então, eu vou poder dar esse treinamento EAD, só menos a prática, né? Porque a prática é a prática, né, Cláudio? Tem que dar a prática. Tem que ser Eu presencial. acho que isso. Esse aí foi a parte de treinamento. Lá também eu citei sobre o tratamento diferenciado do MEI, ME e EPP. Hoje eu quero essa ajuda, né? Porque essa parte aí você entende. O MEI é o microempreendedor individual, que na realidade é um autônomo com CNPJ. Microempresa e empresas de pequeno porte são empresas normais, né? A diferença, o que traz alguns benefícios para ela, que enquadra elas como ME e EPP, é o faturamento, né? A legislação colocou esse nível de faturamento até 360 mil, não sei se já mudou, vai mudar, para ME, isso é anual, e 4 milhões e 800 para quem é EPP. Mas são empresas normais, são empresas que têm empregados e simplesmente elas têm esse enquadramento pelo seu nível de faturamento. E o MEI é um autônomo com CNPJ, é uma pessoa que é uma empreendedora individual. Aí a NR1 vai citar também eles também, né? É o tratamento diferenciado, que ela colocou lá no tópico lá. Então, que tratamento diferenciado seria esse? A dispensa do PGR, né? Porque muitas empresas, Cláudio, ela abria sua microempresa e ela tinha que fazer o PCMSO, o PPRA, né? E assim, e era obrigatório fazer essa documentação. E hoje ela está dispensa a fazer esses documentos, que vai entrar o PGR, né? A gente vai falar lá na frente, lá nos nossos próximos vídeos, sobre o PPRA.
foi extinto, não foi extinto? Vamos falar lá na frente. Então, vamos aqui falar do ML. Foi dispensa ao PGR, mas não são todos, Cláudio. Vamos lá. Cada instituição tem um grau de risco. Vai me ajudando aí que você entende melhor aí sobre essa O parte de grau de risco está empresa, relacionado com a atividade, com o KNAI, atividade. onde o KNAI é preponderante, onde a empresa tem a maior massa, maior número de trabalhadores, não é? Então, Correto. é essa atividade que define a preponderância dela, seja para efeito de grau de risco, seja para análise também, que também é uma consequência para análise do FAP, né? Que é o Correto. fator acidentário de prevenção. Isso. Só que ela não está dispensa, Cláudio, de fazer os dados. Os dados continua. Você pode, qualquer empresa que preste serviço de segurança e medicina do trabalho, e emitir esse ASO, sem ter necessidade de ter um gerenciador do PCMSO, né? Que é o médico que é responsável do PCMSO. Tem uma empresa e essa empresa vai lá, vai fazer todo o levantamento de risco, vai fazer o PCMSO. E dentro desse PCMSO, eu vou ter que fazer alguns tipos de exame, o ASO, o admissional, demissional, mudança de função, retorno ao trabalho, né? Então, assim, ela está dispensa a fazer esse documento se ela for do grau de risco 1 e grau de risco 2. Como que eu posso saber se eu sou de grau de risco 1, grau de risco 2? É você pegar o seu CNPJ, mais o seu código de descrição de atividades que o Cláudio falou e agora, e você vai lá na NR4, que você vai descobrir qual é o grau de risco da sua empresa. Entendeu, Cláudio? Sim. Então é isso que a NR é os tópicos mais importantes que eu peguei na NR1 e vim passar para vocês. Então, muito bom. Já deu aí para entender que a NR1 trouxe mudanças importantes, a NR1, e podemos dizer que é a mãe das NRs, o início do entendimento das normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho. Então, a NR1 já trouxe a dispensa para alguns tipos de empresa, mas lembre-se, como a professora falou, os atestados de saúde ocupacional, admissional, periódico, retorno ao trabalho e demissional e mudança de função devem ser realizados como já eram antes. Isso ninguém está dispensado. Mas os programas em si, para alguns tipos de empresa, a depender do grau de risco, né, estarão dispensados. Isso tudo a gente vai falar nos nossos próximos vídeos, né, professora? É isso aí, Cláudio. Então, muito obrigado aí. Vamos continuar nesse passo aí devagarzinho, como a gente sempre faz aqui nos nossos vídeos no YouTube, para ajudar o pessoal a entender na prática o que são essas regras, ok? Um abraço a todos, muito obrigado, professora, e até a próxima. Não se esqueça, na Staff Cursos você se consagra um especialista em gestão de pessoas, em departamento pessoal, e agora também estamos entrando na área de saúde e segurança no trabalho. Vamos entrar aos pouquinhos para deixar todo mundo orientado aí que para ser um gestor na área de gestão de pessoas tem que entender também de saúde e segurança no trabalho, e é muito importante. Obrigado, professora. Te agradeço. Até a próxima, um abraço.